Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um debate com história. A temática de hoje é muito especial, temos aqui um painel interdisciplinar, novamente, desde a área das ciências naturais até a área das relações internacionais, também um bocadinho tocando na ciência política. E começo por apresentar os oradores. Pedro Corceiro, aluno da Faculdade de Letras, do terceiro ano, de Línguas e Relações Internacionais. Eduardo Ribeiro, aluno de mestrado de Relações Internacionais e Diplomacia na Universidade Portucalense, correto? Joana Castro, também mestranda de Biologia na Faculdade de Ciências Naturais do Porto, e Carla Guerra, também licenciada em Biologia e atual mestranda em Biologia, na área das plantas, salvo, correto? Sim. Muito bem. O debate de hoje tem como título Diálogos Interdisciplinares e a temática de fundo será depois do Covid. Tendo como tópico principal este quadro de mutações muito recente, o objetivo do presente debate é o cruzar de algumas temáticas, no fundo, sobre a visão do mundo antes e também depois do Covid. Algumas perspectivas que possamos aqui traçar. O mote que eu vou começar por dar aos oradores é, dado este fenómeno, nos tempos atuais que vivemos, o que nos aguarda, qual é, no fundo, quais são, ou qual é as agendas ou agenda que possam, no fundo, ser desenvolvidas no pós-Covid. Eu começo com a Joana Castro, na área da Biologia. Muito boa noite, Joana. Creio que podes partilhar um bocadinho as tuas perspectivas de estudo, a tua área de estudo, acerca Muito boa noite, Bruno. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. A minha temática é na área da biologia celular e molecular, ou seja, tenho muitos colegas que até trabalham com Covid, portanto, notei bastante uma diferença na perspectiva da importância da ciência antes e pós-Covid. Penso que a área da ciência em certos países, nomeadamente no nosso, ainda tem um papel muito menosprezado, se calhar, ou seja, as pessoas pensam que a investigação científica em Portugal se calhar não é feita na escala a que realmente é feita e se calhar pensam um pouco como algo que não seja imprescindível. E agora, após o Covid, há uma perspectiva que eu tenho, é que as pessoas se demonstram cada vez mais interessadas, cada vez mais preocupadas com o futuro da ciência e porque durante esta pandemia foi muito importante ver a ciência em tempo real, ver a ciência o mais rápido, a acontecer o mais rápido possível, e foi preciso tentar perceber o que é que estava a acontecer, arranjar maneiras de combater este vírus, e nesse sentido acho que as pessoas perceberam que realmente se faz ciência em Portugal e que realmente é algo que é extremamente necessário, porque nunca se sabe quando é que a próxima pandemia pode surgir e quando é que os cientistas terão de salvar o mundo, por assim dizer, novamente. Portanto, acho que nesse sentido foi um abre-olhos para muita gente e acho que foi importante haver uma nova perspectiva neste sentido. Também, nesse sentido, o papel da ciência tomou um punho muito relevante, não é? Até porque, até então, a parte, se calhar, do combate e da investigação às pandemias não era tão olhada, não era tão estudada, e acabou por ter aqui um bocadinho mais relevância. Até no próprio cotidiano, as próprias pessoas começam a ficar muito mais informadas destas questões, não é? Exatamente, acho que uma coisa que se notou muito importante foi a literacia em ciência, e é algo que se fala, mas que muitas vezes não se põe em prática, que é o cidadão comum que não seja formado na área ter noção dos princípios básicos da biologia e do que está a acontecer. Aliás, quando se começou a falar do vírus na Europa, havia muita informação falsa a circular, as pessoas não sabiam bem no que acreditar, porque não tinham bases e fundamentos em biologia para poder distinguir qual é que era a informação que seria credível e qual aquela que não era. E uma coisa que eu agora reparo é que cada vez mais eu consigo falar com pessoas que não tenham formação em biologia, muito menos em biologia molecular, e as pessoas já entendem certo tipo de conceitos e conseguem aplicá-los à vida real e já conseguem distinguir que tipo de informação é que poderá ser viável e que informação é que não o será.
Portanto, acho que nesse sentido também foi um ponto positivo de toda a comunicação e exposição que a ciência teve durante este período. Certo. Agora também dou um ponto de vista um bocadinho mais ligado às relações internacionais, da maneira como nós vimos, não agora os cidadãos, mas a interação entre Estados. Talvez o Eduardo nos possa trazer alguns tópicos da organização também dos Estados ao combate da pandemia, ou até mesmo da questão relacionada com a segurança das pessoas, no fundo. Boa noite, em primeiro lugar, muito boa noite, Bruno, até pelo convite que me fizeste, pela amabilidade que tiveste, e em segundo lugar, queria agradecer ao nosso painel ilustre por estarmos aqui presentes. A perspectiva multidisciplinar é sempre interessantíssima, até porque estamos a debater um tema que é necessária muita reflexão da academia, porque de facto estamos a caminhar para um mundo pós-pandemia. O primeiro ponto que eu quero tocar, quando falamos das relações internacionais, é que não há factos consumados e nada funciona no vácuo, ou seja, o mundo que nós imaginámos para o pós-pandemia já está a ser construído neste momento. Se há tópicos que eu posso levantar no que concerne à relação das relações internacionais, é que eu, fazendo uma análise sistémica da situação, é que podemos pensar do género: haverá uma reconfiguração do sistema económico global, porque a globalização em si promoveu que a pandemia se espalhasse. O mundo tão interconectado facilitou muito essa ligação. Mas, por exemplo, ainda hoje o G7 reuniu-se para criar medidas para que nasça um imposto global para as grandes empresas, as grandes multinacionais. Ou seja, os Estados estão a ter a necessidade de reforçar os impostos que recebem, para evitar que os Estados compitam, por exemplo, para terem taxas fiscais mais reduzidas, para serem mais aliciantes, para que grandes empresas vão para lá, porque precisam disso, porque as dívidas públicas vão aumentar, porque o Estado está a ser chamado a intervir cada vez mais. E se há coisa que a pandemia nos veio trazer foi um Estado mais interventivo por necessidade. Aliás, os países com sistemas de saúde mais débeis eram os países em que o sistema de saúde não era público. Vejamos o caso dos Estados Unidos. Em termos de linhas de forças gerais das relações internacionais, eu não acredito que elas se reconfigurem brutalmente, mas poderão haver ímpetos para que novas mudanças aconteçam. Temos um eixo de força entre a China e a Rússia neste momento, está-se a formar muito em contrapartida com os Estados Unidos, porque o elo transatlântico, Estados Unidos e Europa, está cada vez mais fraco. E nós temos essa percepção. Aliás, o Biden quer vir cá no verão para tentar reforçar esse elo em termos diplomáticos. E a China, sendo que todos perdemos com esta pandemia, provavelmente vai ser o país que vai perder menos. Aliás, previsões do FMI, previsões da Reuters, apontam para que a China seja a economia que melhor recupere. E a China está a adotar uma postura, e aquilo que eu acredito que vai adotar no final da pandemia será um pouco aquilo que é a lógica que o Xi Jinping já tem desde que é presidente, que é o caminhar sobre as duas pernas. Vai procurar influência, não somente nas organizações internacionais onde já está, mas também na criação de novas, assim como vai procurar mais influência nas áreas geográficas onde a China já tem uma presença mais vincada, por exemplo, o Mar do Sul da China, que é uma área que é bastante interessante até do plano de vista das relações internacionais, que é rodeada por 8 Estados, e em termos energéticos aquilo é fundamental para o funcionamento do mundo e em termos comerciais. Essas áreas, a Ásia, mas também áreas novas, o Médio Oriente sobretudo, a China e a Rússia estão com uma presença cada vez mais vincada no Médio Oriente, e eu acredito piamente que o Médio Oriente é o epicentro geopolítico global, e será um epicentro de luta. A minha visão muito pessimista das relações internacionais é que a competição vai acontecer. E o multilateralismo, das duas uma, ou vai ser reformado porque vai haver muito impulso até da própria sociedade civil para que as organizações fiquem mais eficazes e eficientes, para serem mais proativas na reação a este tipo de situações, ou este tipo de Estados vai impelir para que isso aconteça. Estas economias emergentes, porque no fundo Brasil e Índia são os dois países que saíram mais afetados economicamente, podemos dizer, desta pandemia, eram duas das economias com mais potencial do mundo. Mas ainda ontem os BRICS, que são o grupo de países emergentes, neste caso ainda contém a China, mas é o Brasil, a Índia, a China, a Rússia e a África do Sul, uniram-se para fazer uma declaração conjunta, reiterando o compromisso que eles têm um com o outro e a solidariedade, para a reforma do sistema multilateral e pela preservação de um sistema multilateral que seja inclusivo e justo para o mundo pós-pandemia. Ou seja, estão a preparar o percurso para uma contestação à ordem como a conhecemos. Nesse sentido, irá ser um bocado complexo. Certo. Até porque, desse ponto de vista,
Há aqui uma diferença entre a Joana e um aluno de Relações Internacionais, a forma como se posicionam e como vem o mundo. E é interessante porque os inputs foram extremamente diferentes, mas acabaram por nos compreender que tanto as pessoas como os próprios Estados começam a definir as suas prioridades, não é? E aquilo que propriamente nos diz respeito em termos de medidas para atuar sobre a pandemia. Mas talvez a Carla, com a sua área muito mais dedicada ao ativismo, mas não perdendo também o seu background de biologia, tenha outro tipo de inputs para nos trazer para o debate. Boa noite, Carla. Muito obrigado. Olá, boa noite. Obrigada eu pelo convite. Boa noite a todos. Foi muito interessante, até estou a agradecer não ter começado, porque é muito interessante ouvir já duas perspectivas tão diferentes, uma se calhar um bocadinho mais para a sua área da ciência e a dor que nós sentimos no sentido mais figurativo, pelo facto de às vezes não nos sentirmos valorizados como gostávamos, mesmo na área da investigação há ainda um longo caminho pela frente de pararmos de priorizar certas áreas porque todas são importantes e todas estão conectadas na ciência, faz parte, nós precisamos uns dos outros. Eu estou na área das plantas e comunico diariamente com outras áreas porque é preciso, é necessário, há sempre conhecimentos que precisam de ser interligados. Acho que o que muda atualmente, principalmente, é nós vivermos num mundo em que a tecnologia e os transportes permitem que as coisas se acelerem muito rápido, porque acho que é do conhecimento de todos que já houve pandemias anteriores, se calhar até com consequências mais graves, vimos a gripe espanhola, que teve uma taxa de mortalidade muito maior. O que se destaca aqui é que as relações humanas são mais valorizadas. Eu acredito, e ainda bem, que o cuidado familiar, a interação que existe entre as pessoas levou a que associássemos um dramatismo maior a esta situação. E isto é preciso nós colocarmos os pontos na mesa e pensarmos nas outras pessoas, sairmos da nossa bolha, e eu acredito que isso aconteceu numa primeira fase de pandemia, porque as pessoas tendem a ir perdendo o medo e quando nós vamos perdendo o medo e achamos que estamos mais dentro do assunto e que conhecemos melhor ou que já dominamos tal coisa, e a Joana referiu perfeitamente as notícias que foram sendo feitas sobre a pandemia, sobre o coronavírus, que realmente muitas delas eram falsas, e as pessoas agarram-se muito ao que passa no Facebook, por vezes abrem links que não conhecem e depois dispersam aquilo como estudo cientificamente provado, e nós temos que mudar essa perspectiva que nós temos sobre as coisas, questionar mais, ir mais a fundo nas questões. Basta pensarmos que já não há tanto interesse, por exemplo, no cumprimento das regras, porque esse medo foi um bocadinho colocado de lado, porque agora nós achamos, como eu ouvi no outro dia, uma questão que estava no supermercado e eu vi uma conversa em que estavam a referir que era importante, que já não fazia sentido todas estas precauções, porque precisávamos da imunidade de grupo, e que, ou seja, isto são conceitos soltos que as pessoas ouvem, imunidade de grupo, as desvantagens de usar máscara e que a máscara pode provocar problemas não sei porquê, ou do dióxido de carbono e tudo mais, e as pessoas vão assimilando esse tipo de conceitos e não se questionam, ou seja, nós quase que somos sacos que vamos acumulando informação de fora, cada vez mais informações, e depois quando chegamos ao fim temos uma narrativa totalmente incoerente, com informações de todos os lados, nem sabemos muito bem o que é verdade, o que é que não é, mas achamos que tudo é verdade e passamos tudo dessa forma. E realmente esta rapidez com que as coisas se alastraram é que levou a este sobressalto, e depois também acho que é evidente o quanto os mídia se aproveitaram desta situação para conseguirem ganhar palco e tentar mostrar aquilo que era do seu interesse, as notícias que eram do seu interesse, mas eu acredito que o impacto real a longo prazo vai se notar mais nos ambientes mais pobres, porque é onde a pressão se faz mais sentir. E o grande problema também, que o Eduardo referiu e muito bem, é que os políticos causam problemas onde eles não existem e entram em jogos de poder uns com os outros, e depois quando vamos a dar por nós já não estamos em torno de um objetivo comum, que é um futuro pós-pandemia o mais saudável possível, mas sim num futuro com uma perspectiva capitalista, com uma perspectiva de como é que eu me vou safar disto, como é que eu vou pagar todas as dívidas que ocorreram,
eu preciso de vacina para o meu país, quero lá saber dos outros, e todo este egoísmo e esta falta de empatia que nós temos em torno da sociedade e daquilo que não faz parte da nossa bolha, é das consequências mais nefastas desta pandemia. Eu creio que às vezes temos as ferramentas todas para estarmos todos em uníssono e acabarmos com isto muito mais rápido, mas há sempre aquele egocentrismo, aquele egoísmo que não nos deixa dar o braço a torcer e ajudar outras pessoas porque queremos sair por cima, queremos dizer que o nosso país esteve melhor, que nós conseguimos feitos muito melhores, que as nossas políticas públicas foram muito melhores. Eu acho que não é uma questão de ser melhor ou pior, acho que devia haver muito mais apoio social e muito mais discussão política sem o objetivo de ficarem por cima uns dos outros, acho que é mais por aí. Exato, Carla, e até tocaste num assunto que vai ao encontro do que a Joana disse logo no início, e o Eduardo também, que é a diferença, sem dar conta em termos técnicos, entre a política alta e a baixa política, não é? O high politics e o low politics. E acho que aqui as pessoas não têm muita atenção a isso, não é? Às políticas sociais, à necessidade de um Estado social, até mesmo do ponto de vista, estou-me a lembrar da necessidade ambiental neste momento, relacionada com a poluição face às máscaras e à produção de álcool gel, o que acaba muitas das vezes por estas agendas, não é? Que eu no início falava, no mote inicial, não serem tão alinhadas quanto nós esperávamos, não é? De não responderem tanto à parte social e tanto à parte das pessoas em geral, como era o nosso intuito, as pessoas estarem muito mais informadas e também os próprios governos saberem aprender com estas questões de pandemia. Pedro, acho que dentro da área das relações internacionais a tua visão pode ser diferente, certamente te posicionas noutro ângulo. Boa noite, Pedro, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Bruno, e obrigado também por me teres convidado. É um prazer estar aqui. A minha perspectiva enquanto estudante de Relações Internacionais, e gostava já de começar por dizer que não me considero nenhum especialista e nunca me consideraria neste momento, sou estudante finalista de uma licenciatura, e acho que isso ainda não chega para fazer argumentos indubitáveis. Ouvindo depois de ouvir a intervenção do Eduardo, eu por acaso fiz alguma pesquisa, porque também não queria só vir aqui exatamente como a Joana e a Carol estavam a falar, de vir aqui mandar bitites, um bocado isso. Fiz alguma pesquisa exatamente também porque não me considero um especialista, especialmente neste tópico, e tendi muito mais para a questão ambiental, que tu também já levantaste, e para a questão das políticas de saúde propriamente ditas, não tanto económicas, nem políticas, assim, nem por dizer uma política de diplomacia. E se calhar até fiz bem, porque pelo menos consigo fazer algo diferente do Eduardo. Pronto, gostava também de começar então esta intervenção mais propriamente dita por concordar com o colega. Eu acho que a pandemia não vai mudar a ordem global de uma maneira como se calhar as guerras mundiais mudaram no século XX, mas acho que o Covid, a pandemia, é por si já um sintoma do funcionamento da própria economia global, se pudermos chamar assim. Globalização às vezes é uma coisa assim um bocado vaga, mas penso que se adequa aqui, e da exploração, e eu tenho aqui esta nota, está entre aspas, a exploração da terra, e como é que isso levou à nossa situação agora e o que é que temos que fazer para mudar isso. Voltando a questões de sustentabilidade, de proteção ambiental, de um tema que também já estudei um bocadinho em algumas cadeiras da faculdade, de crescimento, e perceber bem como é que vamos conseguir fazer isso aí num mundo que não para de crescer e em que estamos a chegar aos 8 mil milhões de habitantes, se não me engano no número. Pronto, passando então a uma outra coisa, vem outra vez o típico equilíbrio de atores nas relações internacionais, pelo menos eu considero estes três: as organizações, os Estados e, cada vez mais recentemente, as empresas, as grandes multinacionais, como também já mencionaram outros dos meus colegas aqui, e como é que estes aqui podem trabalhar em conjunto, e é um bocado um otimismo de que vão trabalhar em conjunto, um bocado anti aquela postura de é uma anarquia internacional e cada Estado se vai virar para si.
E pronto, eu quero achar que o mundo já não está nisso, posso estar errado, não sei. E pronto, tinha aqui algumas notas de alguns artigos que fui ver. Tentei equilibrar artigos do início da pandemia com artigos do agora, para ver um bocado como é que as perspectivas mudaram ao longo de um ano. Pronto, e nota-se obviamente algumas diferenças. Atualmente já se viu alguma tendência para fazer tratados internacionais reforçados sobre as pandemias. Há algumas coisas que estão em vigor, mas que deveriam ser reforçadas. Uma delas é, obviamente, o que se ouve sempre, que é a OMS. Para que é que isso serve? Aparentemente é um senhor da Etiópia que vai falar à televisão de vez em quando e que nós conhecemos, mas o que é a OMS? E pronto, partindo daí, o que é a ONU? Para que é que isto serve? E percebeu-se que não conseguiam trabalhar por si, não conseguiam fazer o papel que deviam ter de trabalhar independentemente para garantir a saúde. E viu-se isso aí com aquela questão há uns meses, para não ser polémico, mas que houve sempre aquela suspeita de que o governo chinês não estava a deixar os especialistas trabalhar verdadeiramente independentemente. E pronto, a tendência da comunidade internacional seria, de algumas perspectivas que vi, a criação de sistemas consolidados de alerta para evitar um bocado o que aconteceu de os chineses não quererem deixar sair cá para fora a informação de que efetivamente há alguma coisa terrível e não queriam deixar, tal como aquelas questões de quando foi em Chernobyl também, os soviéticos não queriam deixar sair a informação de que estava uma coisa horrível ia acontecer. Pronto, a partilha de dados, a partilha de informação, de investigação, aquela questão da suspensão das patentes, tentar acordos nos vários polos do mundo. Tu, por favor, diz-me para eu parar. Não, está à vontade, está à vontade. Ok. Eu, no fundo, vou-te completar só para fazer aqui uma transição, no sentido em que essa insuficiência das instituições, que estavas a referir, e muito bem, no levantamento que fizeste, dá para perceber o antes e o depois. Nós começamos o debate precisamente com o agora, não é? A Joana a falar-nos da questão da preocupação dos cidadãos, mas eu acho que estas rotulagens que se têm vindo a fazer, não é? Tanto do ponto de vista da definição destas instituições, o que é que elas fazem, o modelo europeu devia agir assim, ou devia ter outro tipo de normatividade face aos assuntos de pandemia, mas eu acho que o importante aqui é mesmo a simplificação das coisas, não é? Das questões em si. A saúde tinha que ser muito melhor engrenada, não só na parte da população, mas também na parte dos governos. Estes são os dois grandes tópicos que nós começamos a falar. Se bem que a ciência é agora aqui o grande motor, o motor que vai ajudar este diálogo entre as instituições e as próprias pessoas. Mas nesse sentido, percebi perfeitamente a tua perspectiva, Pedro, esta mudança deste antes e deste depois, e que acaba agora de ser necessário aqueles que estão no poder político, os decisores políticos, que através do seu processo de decisão acabem por ter em questão estas várias variantes. Porque, caso contrário, as pessoas acabam por não respeitar as normas e muitas das vezes até banalizar. Ou, se repararem, o período de pandemia foi tão vasto que acabou por haver, eu senti picos em que as pessoas estavam muito mais responsáveis e outros picos que estavam menos responsáveis. E aqui, se calhar, a Joana pode partilhar um bocadinho connosco, também dentro do espírito da literacia da ciência e da ciência enquanto no fundo, conselheira dos altos postos políticos. Não sei se a Joana tem alguma perspectiva neste sentido. Sim, em primeiro lugar, tal como foi referido anteriormente neste debate, os mídias tiveram um papel muito importante nesta pandemia e acabaram por aproveitar um pouco o sensacionalismo de toda a situação para expor o máximo de preocupação na população, por vezes justificável e outras vezes nem tanto. E uma das questões que é importante aqui referir é o papel dos mídias e dos governos, por exemplo, na credibilidade que forneceram à vacina que houve, não só da AstraZeneca, mas um pouco de todas. Eu, como cientista e como alguém que vive com uma pessoa de idade, eu sinto que é muito difícil incutir certo tipo de informação e de termos e de responsabilidades
a pessoas que não estejam dentro da área e principalmente a pessoas que tenham alguma idade e que normalmente está associado a uma menor literacia ou outro nível de escolaridade ao qual eles não tinham acesso na altura em que eles estudaram. E por vezes penso que os mídias poderiam ter um papel importante nesse sentido e mesmo as forças governamentais, no sentido de tentar explicar à população porque é que certas coisas estão a acontecer de determinada maneira. Ou seja, penso que inicialmente as pessoas perceberam o porquê de desinfetar as mãos, mas não estavam a perceber o porquê de usar a máscara, o porquê do distanciamento social. Depois, mais tarde, o porquê de certas medidas, ou seja, a opinião que eu fui tendo era que a opinião pública era de que as pessoas viam as medidas, mas não percebiam o propósito. Mas o propósito também não lhes estava a ser explicado. Depois avançou para o progresso na investigação da vacina. Isto foi muito rápido, isto não teve testes suficientes. E nunca foi explicado corretamente quais são os passos de investigação científica que levaram à produção desta vacina, porque que esta produção desta vacina foi mais rápida do que a produção de outras vacinas, a questão do teste da imunidade a longo prazo, do financiamento que houve, de que investigação já estava a ser feita anteriormente que tivesse catapultado a investigação que hoje em dia nós temos. E, acima de tudo, o porquê que esta vacina era ou não segura, quais os riscos associados e porquê. E, pelo menos, a União Europeia, acho que se calhar os meus colegas de Relações Internacionais terão um papel melhor a explicar este assunto, não tiveram, se calhar, a posição mais correta no que toca a transmitir uma fiabilidade na vacina que deveriam, porque estava tudo a ser feito com um palco muito grande, ou seja, nós víamos a ciência que avançava para um lado e falhava para o outro, que é a ciência, é assim que a ciência funciona, é tentativa e erro, mas cada tentativa era notícia, ou seja, cada falhante da ciência também era uma notícia. Isso descredibilizava a opinião que as pessoas tinham em que a ciência era segura, em que as vacinas eram seguras. Quando começaram a surgir os sintomas secundários das vacinas, não era explicado porquê, não era explicado a percentagem de pessoas que tinham esses efeitos secundários. Por exemplo, um dos exemplos mais polémicos foi o aparecimento de coágulos sanguíneos após a toma da vacina da AstraZeneca. E ninguém explicou que havia um risco muito maior de ter um coágulo sanguíneo com a toma, por exemplo, da pílula anticoncepcional. E o porquê da existência desses coágulos sanguíneos, porquê que os cientistas não sabiam, porquê que, por exemplo, uma decisão muito polémica e que na altura, mais uma vez, vivo com uma pessoa de idade, gerou muita polémica cá em casa, foi o porquê de só estarem a dar agora a vacina AstraZeneca a pessoas com mais de 60. E na altura lembro-me de que fui questionada várias vezes por várias pessoas do porquê disso estar a acontecer. Agora não se importam com as pessoas de idade. Não se tratava disso, tratava-se de que o risco de uma pessoa acima dos 60 anos morrer de coágulo sanguíneo era menor do risco de morrer com Covid. E isso já não acontecia em pessoas mais novas. Portanto, toda esta informação foi sendo transmitida aos soluços, muito aos poucos, e de uma maneira que não era fácil para o cidadão comum conseguir perceber e conseguir ter o discernimento de compreender onde é que ele se inseria no meio de toda esta história. Portanto, penso que também cabia um pouco não só das forças governamentais, mas também dos mídias terem alguma informação, consultarem cientistas, chamarem cientistas com mais regularidade para falar e cientistas que conseguissem transmitir esta informação de uma maneira que fosse perceptível, nomeadamente através de, se calhar, vídeos a exemplificar os processos para as pessoas terem uma capacidade visual de compreensão um pouco melhor, porque é muito difícil compreender certo tipo de conceitos se uma pessoa não os consegue visualizar. A maior parte das pessoas acima de uma determinada idade não sabe o que é uma célula, nunca viu uma célula, não tem capacidade de perceber, ok, isto funciona desta maneira, eles invadem as células, isto funciona assim. Portanto, acho que foi uma falha muito grande durante esta pandemia e acho que a ciência teve um papel crucial, mas que
não teve, se calhar, a plataforma que deveria ter tido durante este período. E isso espero que cada vez mais comece a ser um ponto de foco. Acho que agora ela continua a ter um papel cada vez mais relevante, porque as pessoas vão necessitar desse modo de trabalhar, dessa ferramenta, também para responder aos próximos desafios que aí vêm. E acho que o que tu estavas a dizer no início é mesmo essa falta da informação e as pessoas não estarem muito, no fundo, não estarem muito imbuídas neste espírito de proteção social, no fundo, é um bem comum para todos. E eu acho que também, do ponto de vista das estruturas de decisão, de poder, esse feedback não houve, como estavas a dizer, entre aqueles que tinham o saber, aqueles que no fundo, pesquisavam e os que necessitavam desse saber para passar à ação. Acho que aqui também houve algumas falhas. Mas eu vou lançar um desafio, agora também nesta perspectiva, ao Eduardo, também a propósito que a Joana disse, como a União Europeia como ator. Não sei se nos podes trazer algumas perspectivas, ela como um ator de gestão desta pandemia, mas também como um ator que, no meu ponto de vista, ficou um bocadinho estagnada, não é? Não houve aqui uma transição entre aquilo que era expectável, não é? E o que os Estados necessitavam do modelo europeu. Bem, o que tu falaste e o que a Joana falou, a União Europeia de facto é um exemplo paradigmático do que pode acontecer mal, porque o que esta pandemia nos vai trazer para o futuro é a necessidade da solidariedade e da cooperação, e a história europeia construiu-se com base na solidariedade e da cooperação, mas toda a situação pandémica, a aceitação ou não das vacinas russas, o levantamento ou não das patentes, toda a história da bazuca europeia, esses pequenos episódios, até a questão da não divulgação bem feita de informação, demonstram o clima de divisão dentro da União Europeia. Ou seja, pode levar um pouco à descredibilização da União para fora, mas também para dentro, para os Estados que pertencem à União Europeia. Por isso é que alguns, à rebelia, já estão a fazer determinadas coisas. Eu acredito que, se a lógica é egoísta e é da autopreservação, as coisas não vão funcionar no futuro. E a União Europeia devia ser o centro global da mostra de que é uma ação concertada o caminho para o futuro. O mantra dos Estados devia ser a ação solidária uns com os outros. Deve-nos importar tanto o que se passa aqui em Portugal, como o que se passa em Espanha, como o que se passa em Itália. Porque somente dessa maneira é que este tipo de ameaças, invisíveis aos nossos olhos, ameaças transnacionais, até como a crise ambiental, podem ser combatidas eficazmente. Porque eu acho que de outra maneira, de facto, não é possível acontecer. E há que repensar como as estruturas estão montadas, para se articularem com os governos nacionais, para que as políticas públicas também sirvam nestes propósitos, de ser mais transparentes, mais eficientes, mais juntas do cidadão e preocupadas com a justiça social e a informação. Porque esta pandemia também pode trazer a ligação, uma reformulada ligação do cidadão com o Estado, nesse sentido. O cidadão ser mais exigente do Estado. O Estado também querer dar mais ao cidadão. Porque, de facto, essas dinâmicas positivas podem vir a acontecer. E eu espero bem que aconteça. Mas, sim, a União Europeia é um caso paradigmático de como as coisas podem correr mal. E não só a União Europeia como um caso paradigmático, mas agora como um caso de mudança também, e há pouco referimos, os próprios mídias, não é? Eles são agentes de mudança, mas muitas das vezes as narrativas que criam não são a favor do que seria necessário. Às vezes eles criam esta tal desinformação, até mesmo nesta perspectiva da globalização da informação, que acaba por falhar um bocadinho aos Estados. Mas agora, talvez do ponto de vista mais social e dos movimentos sociais, não é? Das próprias pessoas que neste momento, uns estão a favor da mudança do ponto de vista da calamidade, não é? Do ponto de calamidade, mas também temos pessoas que negam o Covid, não é, Carla? Isso também acaba por implicar nas políticas públicas que se tentam, no fundo, implementar de âmbito comum, mas também nas decisões de alto poder político. Sim, sem dúvida. Eu acredito muito que não há nenhuma questão, e não consigo mesmo lembrar-me de uma única questão, que agrade a gregos e a troianos, ou seja, vai haver sempre um grupo que vai tentar de alguma forma expor um ponto de vista diferente ou contraditório, inclusivamente de pessoas muitas vezes da área, médicos, cientistas, que apoiam e agregam valor a esses grupos, e isso é depois o que espalha um bocadinho o pânico social.
porque, à semelhança do que a Joana disse, os mídias realmente focaram-se no sensacionalismo e não na desconstrução dos tais preconceitos que se foram criando à volta da vacina, à volta de várias questões sociais, porque lançavam o erro em notícia e as pessoas ficavam um bocadinho a navegar. Agora apontei aqui uma frase que o Pedro tinha dito numa perspectiva mais positiva, digamos, otimista, de que o mundo já não estaria tão dividido, que já não haveriam tantas questões nesse sentido, acho que percebi bem. Eu acho que o foco não é a resiliência dos seres humanos. Eu acho que nós temos grande capacidade de superar situações adversas e realmente a resiliência não é o problema específico. O problema é estas diferenças, é deixarmos estas diferenças de lado e esta divisão social para prestarmos atenção àquilo que podemos fazer de diferente. E estas diferenças sempre existiram, mas a pandemia deixou bem clara a diferença que existe entre as tais classes que eu falei, de que iriam afetar os mais pobres e tudo mais, porque antes já se sabia disso. Mas com este cenário fica ainda mais clara essa diferença, porque surgem outras questões, surgem novas crenças, novos valores entre a população e a solidariedade entra ou deve entrar em ação, como o Eduardo disse, porque faz com que as pessoas se reúnam em prol do próximo e sintam empatia daquela criança que não sobreviveu, ou da quantidade de pessoas idosas que partiram, as famílias que ficaram devastadas e tudo mais. A pandemia permitiu que, a um nível mais social, não nos focássemos tanto nas questões financeiras. Nós não ouvimos falar muito nos mídias das implicações económicas que a pandemia teve. É muito focado na parte humana, porque é isso que dá palco, é isso que as pessoas gostam de ver. E não numa perspectiva de julgamento ou de pejorativa, mas nós identificámos muito com o fracasso, identificámos muito com as questões menos positivas, como é que podemos superar certas coisas, aquela família que perdeu um ente querido, e tudo isso fez despertar um sentido de empatia que levou a que houvesse uma maior luta contra o preconceito e contra a violência. Obviamente isso teve implicações a nível social, nós vimos uma maior revolta, por exemplo, de movimentos feministas, principalmente no Brasil, vemos toda a polémica que existe em torno da perspectiva e da atitude do presidente do Brasil perante esta questão. E isto foi necessário de existir para alavancar um sentido de mudança nas pessoas, de intervenção, porque se nós ficássemos pelo sensacionalismo dos mídias, ficávamos todos em casa com medo, não fazíamos nada para combater isto, porque é o que dá notícia, é o que dá audiência, é nós dizermos que a vacina é horrível, é nós dizermos que podemos morrer se tomarmos a vacina, ou podemos ter uma trombose, ou podemos ficar com consequências muito graves. E isso, eu não estou a dizer que devemos enganar as pessoas, que não devemos passar realmente as diferentes questões que podem ser levantadas, mas não numa perspectiva destrutiva, porque isso não vai agregar nada socialmente. E, por exemplo, no início da pandemia eu discutia muito com amigos meus o facto de não haver publicidade a explicar como é que se usa uma máscara, porque é que nós temos que estar distanciados, como a Joana disse, porque é que é importante usar máscara, e todas essas questões foram um bocadinho lançadas aos leões e nem todos os leões estavam preparados para compreender o porquê. E o que é que nós fazemos quando não compreendemos? Não queremos aceitar e custa muito mais entrar. Então, se tivesse havido uma perspectiva mais solidária à volta da questão, tínhamos todos conseguido compreender melhor o que podíamos fazer para minimizar os danos no futuro. Claro que isto se calhar não traria tantas consequências a nível económico para certas áreas, mas isso também já é um bocadinho o capitalismo e o egocentrismo da sociedade a falar, digamos. Exato. E até nesta conversa estamos a encaminhar para o que Pedro abriu ali um quadro de cooperação. Se estivesse nas aulas, a minha professora já disse, você já teve meio uma posição muito clara como é que via certas temáticas. Não sei se o Pedro agora, dentro deste quadro de cooperação, não é, de colaboração, tanto entre pessoas como Estados, nos quer trazer alguns tópicos do ponto de vista ambiental. Sinta-se também à vontade nessa área que ele também tem pesquisado. Pedro?
Sim, eu tinha aqui exatamente as duas coisas que tu mencionaste, se calhar vou tentar articulá-las o melhor possível, que é a questão da cooperação e como é que Sim, isso sim. leva à proteção ambiental, ou até ao contrário, como é que as duas coisas podem estar relacionadas, porque estão, pelo menos do meu ponto de vista. Pronto, voltando àquela afirmação que eu fiz na minha primeira intervenção, que acho que a cooperação existe e até certo ponto é honesta, pode-se achar que não, pode-se achar que este investimento, entre aspas, é outra vez o A luta pelo poder, não é? o imperialismo malvado, ocidental, a investir nos países subdesenvolvidos, pode ser, não sei, isso já tem a ver com as dinâmicas de cada Estado, e das histórias que ouvimos da China, e especialmente da China atualmente, diria. Pode-se achar isso, mas eu tenho confiança que a partir de agora a cooperação para uma coisa relevantíssima neste momento e nos tópicos que tu até foste trazendo da prevenção, ou de se estar preparado para combater uma nova pandemia, porque muitos especialistas dizem que esta não é a última, da nossa geração não é a última, vamos sofrer mais com isto. E o essencial é que os países estejam preparados, mas não apenas os países, vamos dizer, os países desenvolvidos, a América, a Europa, mas que os outros também estejam e que estejam com a ajuda, com a nossa ajuda, essencialmente é isso, a nossa ajuda enquanto europeus neste momento, e trazendo outra vez a questão da União Europeia, que o Eduardo e a Joana já mencionaram, tendo feito bem ou mal, também posso tocar aí, ao início realmente foi um bocado um desastre, a ação europeia, atualmente creio que até está a fazer um papel decente, pronto, pelo menos um papel coerente, ou mais coerente, na altura da presidência portuguesa, é um bocado uma coisa de orgulho também. Mas pronto, é isso, a cooperação para ter sistemas de saúde de qualidade e que estejam preparados para receber as pessoas que estarão doentes ou que possam estar doentes com a nova pandemia, mas também a questão como também já tinha mencionado, os Estados prepararem não para reagir a uma pandemia, mas para a evitar. E depois aí também vou tocar nas questões mais ambientais. Queria só fazer um último ponto, que é a questão das vacinas, que se calhar um exemplo atual desses sistemas de saúde, ou pelo menos uma situação atual de divisão da saúde mundial, diplomacia de vacinas, é um termo que surge aí, Certo. que é a utilização das vacinas um bocado não como arma, que acho que é um termo forte, mas um instrumento político, de como é que os Estados conseguem fazer a sua influência, os Estados e as organizações, por exemplo, na União Europeia, com as vacinas, a União Europeia passa sempre passou aquela ideia de serem benevolentes e de darem as suas vacinas aos países africanos e outros países subdesenvolvidos. Agora, a América, acho que foi há 1 ou 2 dias, o coordenador uma coisa qualquer de saúde, eles estavam lá a dizer que os Estados Unidos dão a maior quantidade de vacinas que alguma vez foi dada, 40 milhões ou 80 milhões de doses. E isso aí, pelo menos para mim, soa-me logo estamos a usar isto aqui para mostrar que somos bons. Pronto, para não me alongar muito aqui, vou à questão do ambiente, que é a última questão que eu queria mesmo trazer, assim, importante, que é a questão da conservação global e a questão do termo que vi, que era capital natural, nunca tinha ouvido. Ao lado de capital financeiro, capital económico, capital físico. Capital natural como uma coisa que atualmente não tem um valor monetário. E um autor até dizia, se calhar a grande indústria vai começar a preservar o ambiente quando perceber que era um valor que era, por exemplo, 150 bilhões, não é 1.000 milhões, 150, nós dimos os trilhões, 150 trilhões de dólares por ano, o valor desse capital natural que trazia à humanidade. E há essa necessidade de conservar esse capital e não apenas explorá-lo indefinidamente, achar que um dia simplesmente não acaba ou que não vai estar tão mal que nós não vamos ficar também mal. Pronto, quanto à questão específica dos vírus, porque é que nós falamos tanto dos pangolins e dos morcegos, e atenção, eu não sou especialista em saúde, foi mesmo o que eu fui vendo, que é realmente a destruição de habitats causa um bocado uma saturação, ou seja, os seres vivos não têm o espaço que deviam ter para... Desequilíbrio. Sim, desequilibra-se o seu meio ambiente e há uma propagação dos vírus, pelo menos foi assim que eu percebi que era, do que li,
E depois entra aqui uma nova coisa que são as cadeias dos mercados de animais. Isto aqui entra na economia internacional porque há o lado legal e há o lado ilegal, mas pegando só no lado legal, há milhares, milhões ou bilhões até de dólares por ano no mercado mundial de vida selvagem. E isso aí é um fator importante de risco na propagação de vírus, visto que há milhões de vírus em animais transmissíveis e que nós ainda não conhecemos quase nada, conhecemos uma parte ínfima deles e aí também terá que vir a investigação. Penso que era tudo o que eu queria dizer, pelo menos agora. Se tiveres mais alguma questão depois... Agora vou para a última ronda. Obrigado, Pedro, pela tua partilha. Eu ia-vos pedir no máximo 3 minutinhos, 4, para acrescentarem dois pontos, no máximo, se puderem, do que efetivamente acham que vai mudar pós-pandemia. Sem estarmos com muitas perspectivas, mas dentro da vossa área de atuação, da vossa área de investigação, do conhecimento que têm, na vossa perspectiva, o que é que acham futuramente, desafios, entraves, a vossa perspectiva pode ser orientada de acordo com o que acharem melhor. Joana, começava por ti, da área da saúde, da área da questão da biologia. Com certeza. Eu penso que o passo a seguir no que toca à ciência será a prevenção de futuras pandemias. E acho que isto passa por 2 tópicos cruciais. Em primeiro lugar, aquilo que o Pedro falou sobre a quantidade de animais juntos e como estas doenças se transmitem de animais para humanos, chamadas zoonoses. Este tipo de doenças geralmente ocorre precisamente, como ele falou, com a destruição de habitats, mais animais juntos, mas essencialmente no meio humano. Ou seja, por exemplo, fala-se muito das gripes das aves que acontecem em aviários, em que, como há tratadores que estão em contacto com aves que estão a crescer em condições que não são as ideais, e que têm, ou seja, assim já são propensas a criar mais doenças e infecções raras, que eventualmente poderão ser transmitidas a quem está em constante contacto com elas. Em humanos é muito mais fácil haver esse tipo de transmissão de hospedeiro animal para hospedeiro humano, quando há esse grande contacto e condições que não são as ideais. Portanto, sem dúvida, o primeiro passo na prevenção seria ter mais atenção a este tipo de condições em que os animais estão a crescer, mas também haver estudos fortes no sentido de identificar quais são as doenças que estão no risco de se tornar uma zoonose e de ser transmitidas para humanos, e em arranjar técnicas de as combater ou potencialmente de encontrar uma vacina para elas. Por exemplo, antes da pandemia, a vacina da AstraZeneca já estava a ser estudada. Havia um projeto que era o SHADOX, que estava a ser financiado por várias companhias e pela Organização Mundial de Saúde, mas também pela Microsoft, entre outras empresas, em que fosse criado um vetor viral, onde simplesmente fosse inserir o vírus à escolha e ser usado em humanos. E mesmo antes da pandemia já havia um grande financiamento, ou seja, um financiamento que era modesto em comparação com aquilo que nós temos hoje, mas que já tinha em vista uma prevenção futura de uma potencial pandemia que se sabe que irá acontecer de modo cíclico ao longo da história. Então penso que agora um maior financiamento nesse sentido, também preparar a população para conseguir receber este conhecimento, mas essencialmente focar num aspecto preventivo, ou seja, boa investigação e ao mesmo tempo cuidados para que algo assim não volte a acontecer. E certamente os meus colegas nas relações internacionais terão uma perspectiva muito boa de como lidar com este assunto também futuramente no que toca às áreas sociais e diplomacia. Portanto, eu penso que lhes poderei passar a palavra. Sim. Eu englobo-me agora na área, mas são perspectivas, não é? Vamos traçando quadros, não é? Toda a gente tenta fazer o seu melhor. Eduardo, também nesse sentido das relações internacionais, deixo aberta a tua opinião.
Bem, eu tenho 2 pontos que queria tocar. O primeiro, pegando um pouco no que todos estivemos a falar agora, eu vou uma perspectiva mais positiva. Eu acredito que poderão se acelerar algumas dinâmicas que já estavam em curso antes da pandemia. A digitalização da economia, porque estamos a caminhar para esse caminho. As tecnologias nunca fizeram tanto parte da nossa vida. E isso pode ser mais sustentável, ajudando até ao próprio meio ambiente, terá consequências muito positivas nesse sentido. O combate a determinadas ameaças que ainda não conhecemos, a desinformação, todas as fake news, essas informações falsas. Acredito que podemos caminhar para estruturas que consigam regular muito melhor a informação do que aquela que é regulada hoje em dia, a maneira como ela é regulada. E o combate a ameaças em geral que nos sejam comuns a todos como humanidade. A solidariedade, para prevalecer, tem que haver vontade para que ela prevaleça. As pessoas podem ter assímpeto, mas é preciso que quem tem o poder político para tomar a decisão que o tome. E remato com um segundo ponto distinto, que não acabamos por não abordar aqui, mas eu temo que possa ser um padrão que se vai repercutir no futuro, que é a potencialidade do Estado autoritário ganhar força. Porque o Pedro falou de uma questão que é bastante importante, a questão da proatividade em vez da reatividade. E quem é que foram os Estados que reagiram melhor? Ou dos quais nós nem sabemos notícias? A China, a Rússia. Porquê? São Estados autoritários que conseguem impor medidas de forma célere, rápida, sem contestação. E o The Economist já fez o índice de democracia de 2020 e os Estados autoritários estão a crescer no mundo. Eu temo que esse padrão se acelere com o tempo, porque é nos momentos de crise que se percebe que a segurança vale mais do que a liberdade. E nada como um poder político incontestável para nos dar essa segurança. Portanto, eu deixo este tópico até para podermos ir pensando no futuro, nos próximos meses e anos, para se essa possibilidade realmente se materializa ou não. Porque eu acho que é uma possibilidade bem real e temo que seja. Que, de facto, o modelo autoritário se consagre, digamos. Certo, e é uma temática, quem sabe, nos próximos debates com história, que isso também é uma área que cruza a história, cruza os estudos de sistemas políticos, LRI, e tem muito que se lhe diga. Carla, agora também numa perspectiva mais social, se fosse possível. Sim, eu acredito que a pandemia vai ou poderá levar ao aparecimento ou piora de disfunções metabólicas, também já que as recomendações de isolamento levaram a que muitas pessoas mudassem os seus hábitos de vida, temos o ganho de peso, o sedentarismo, muitos outros problemas, e esses danos à saúde das pessoas podem ir além dessas disfunções, e por isso é esperado por muitos especialistas também um aumento da taxa da obesidade, da depressão, da ansiedade, que são questões mentais importantes também de abordar aqui a um nível mais social. É provável que o mundo, obviamente, sofra transformações na política, na economia, nos modelos de negócios, nas relações sociais, na cultura, na psicologia social, na saúde como um todo, e tudo isso nos leva a estes tais questionamentos e a esta preocupação com essa vertente do que será o pós-pandemia. Existem várias áreas que nós percebemos facilmente que vão inevitavelmente haver mudanças. Já reparamos a nível do desemprego, muitas empresas foram à falência, etc. Os transtornos emocionais, a saúde física, as crenças e valores que eu acabei por referir ao longo do debate, que as pessoas uniram-se em torno de certos preconceitos e violência que existia. Vimos o aumento da violência doméstica devido ao isolamento social e tudo mais. Isso deu um abanão na mentalidade de muitas pessoas. A adaptação, a nossa capacidade de resiliência, o trabalho à distância, a educação à distância, foi tudo muito rápido, tudo muito pensado, sem ter esse tempo de pensar. As novas formas de aceder à cultura, nós víamos os museus online, os concertos nas redes sociais, tudo isso gerou uma capacidade de unificação social que é muito importante e que eu espero e gostava que as pessoas não se esquecessem. O próprio Eduardo falou da importância da tecnologia e sim, nós tivemos a transformação digital que está mais forte do que nunca, cada vez há mais pessoas nas redes sociais a fazerem da rede social o seu trabalho. As questões de higiene que nós fomos conseguindo acumular ao longo do tempo e que eu acho que não faz sentido nós perdermos essas questões. E agora, para finalizar, um ponto se calhar um bocadinho mais filosófico ou mais positivo, não sei, mas também a valorização dos momentos, independentemente destas mudanças que a pandemia provoque no mundo, é importante nós focarmos mais no presente, entendermos o que podemos fazer para contribuir para o momento atual melhor, mesmo que isso pareça impossível, porque nós estamos aqui sempre numa perspectiva futura, o que é que vai acontecer.
mas isso também é uma das coisas que gera a tal ansiedade e as tais questões mentais que muita gente sofreu na pandemia, e cabe-nos agir com responsabilidade, com cuidados, com segurança e, acima de tudo, revisarmos as nossas prioridades, as nossas crenças e os nossos valores, e procurarmos sair mais da bolha, olhar à nossa volta e não termos uma perspectiva tão fechada no nosso mundo, que, por muito bom que pareça para nós, nem sempre é assim para os outros também. Exato, Carla, e na tua perspectiva, que acabaste de dar muito sociológica, fizeste-me, no fundo, pensar na perspectiva das novas sociabilidades, não é? Que agora nós estamos a ver que o que agora se está a implementar, nós termos menos cuidado, ou seja, nos cumprimentos, na forma como interagimos com os colegas, com a família, isto tudo vai manter-se, como estavas a dizer. E das mentalidades também é bastante curioso, que toca do ponto de vista histórico, e também do ponto de vista da cultura, as pessoas começam a materializar as coisas de outro modo, não é? O virtual barra a parte sensitiva. E isso é preocupante, porque nós começamos a ver que verdadeiramente o mundo acaba por chegar a um ponto que, pós esta pandemia, também âmbito do nosso debate, que vai haver aqui uma ruptura. E não se esqueçam, também agora para os oradores e para os nossos ouvintes, que brevemente vamos ter os novos loucos anos 20, não é? Daqui a nada vai ser outra questão, não é repetição, porque a história não se repete, mas é outro ciclo de mudanças bastante interessante, que pode trazer benefícios ou malefícios, não é? Isso depende de como as pessoas vão viver essa euforia. Mas também, para fecharmos o debate com a opinião do Pedro, puxar um bocadinho também para a área do ambiente, que ainda tem muito que se lida e trabalho. Achas que futuramente as pessoas podem estar mais atentas com esta questão da pandemia? Vimos melhoras antes da pandemia, mas agora a pandemia vai ter reflexos muito negativos do ponto de vista ambiental. Eu acho que, quanto à questão do ambiente, eu por acaso não tenho, foi uma questão que trouxeste, não tenho noção do qual o nível de poluição causado pelas coisas descartáveis que nós fomos consumindo no último ano, as máscaras, o álcool, tudo mais. Não sei mesmo qual é que vai ser, ou qual é que é o que se espera que seja o impacto disso, por acaso não pesquisei, mas Deve ser admito significativo. que seja significativo. No entanto, eu penso que a questão desta pandemia ser sentida e de ser tomada como um sintoma exatamente do estado mau do ambiente atualmente, e uma fraqueza, é mesmo isso que é, uma fraqueza, uma vulnerabilidade da economia internacional, de tantos contactos e em tantos continentes, e com transportes tão rápidos, que despoltou uma pandemia global numa questão de semanas. O mundo ficou todo parado numa questão de semanas. Eu acho que vai definitivamente chamar a atenção das pessoas para uma necessidade de repensar tanto o funcionamento da nossa atividade humana entre nós, como a maneira como olhamos e como interagimos com a Terra e com os recursos que temos. Creio também, mas pronto, posso ser outra vez a ser otimista, creio que essa questão do crescimento, de repensarmos aquilo que efetivamente precisamos, vai ser bastante importante, e tenho confiança que nos próximos anos aquelas metas todas que a União Europeia, os Estados Unidos, os outros países não a pôr de serem, como é que é, neutros em carbono, ou de cortarem as emissões em, sei lá, 75% nos próximos 15 anos, é possível, não sei, espero que sim. É só mesmo isso que eu posso dizer. Achas um que a saga dos ODS vai ser cumprida desde a sua criação até agora? Achas que agora as pessoas vão acordar um bocadinho para a vida, nesse sentido? Eu gostava que sim, não é? E também é um bocado isso, é uma saga, é uma coisa que, entre aspas, nos massacra desde há muito tempo na escola. Estamos sempre a ouvir falar dos ODS, e é sempre um monte de coisas em volta dos ODS. Se calhar esta pandemia vai fazer as pessoas perceber que realmente o nosso estilo de vida não é saudável. Na minha pesquisa, que eram precisos 5 planetas Terras para o povo americano, para todas as quase 8 mil milhões de pessoas do mundo viverem como os americanos vivem. E para nós. Exato. Há alguns que estão a viver muito bem, outros estão a viver muito mal, e não pode ser assim. Primeiro, também trazer as pessoas mais próximas, e depois a humanidade como um conjunto tratar melhor o planeta Terra, em termos muito mais
sei lá, simples. Pronto, para não alongar muito, se calhar vou ao segundo ponto, Bruno, que é Sim, um força. ponto pronto, que é, que se calhar, voltando ao início do que eu disse, eu creio que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ou um organismo semelhante, seja enquadrado na ONU, seja uma coisa completamente nova, um novo mecanismo, um novo tratado, que depois tenha a sua própria organização. Em termos da saúde, uma autoridade global de saúde, penso que será muito importante e penso que se permitida, se calhar pode ir contra os interesses deste ou daquele país, terão que se orientar. Os países já se conseguiram ir orientando em algumas questões nas últimas dezenas de anos, desde que vivemos este sistema, pelo menos pós Segunda Guerra, foram-se Sim, conseguindo orientando, mesmo apesar de grandes diferenças, porque às vezes os interesses desses países, especialmente os países grandes, sejam à esquerda, à direita ou o que é que seja, muitas vezes colidem. E se as estrelas se alinharem nesse sentido um dia, temos essa autoridade que vai conseguir orientar aquele desenvolvimento de uma política de saúde comum global até, não é? Sim. e que sirva a todos, não apenas aos grandes e não apenas aos ricos dentro dos países grandes, mas a todas as pessoas do mundo que realmente precisam. E pronto, penso que é isso. Esta necessidade de uma entidade reguladora ou afinarem um bocadinho mais ao OMS ou qualquer tipo de organização nesse sentido. Obrigado, Pedro, pela tua intervenção. E acabamos por fechar o painel com este cruzar de perspectivas, que, como nós sabemos no Debates com História, cada um tem a sua área de investigação, a sua perspectiva e não há respostas certas nem erradas. Muito obrigado a todos pela vossa presença e disponibilidade. A quem nos está a ouvir e a quem nos está a ver, até ao próximo Debates com História. Muito boa noite a todos, então.